Irmãos, é uma alegria estarmos aqui hoje, eu, minha esposa também, Edneia, né? A Edneia, dos frequentadores de grupo de oração da diocese, ela é a mais antiga, viu? É a decana da Renovação Carismática Católica da Diocese de Colatina. Ela, desde 1979, participa da renovação e ela me levou. Em 1980 eu comecei a participar também. Estamos aí juntos na presença de Deus, anunciando a graça de Deus, também testemunhando no nosso dia a dia a nossa vida com o Senhor e a maravilha de participarmos do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. A grande graça da minha vida foi ter encontrado a Neia, não é? E depois, a outra grande graça foi ela ter me levado para o grupo de oração, eu conhecer a renovação e amar mais Jesus, servi-lo incessantemente. Amém? Nós temos 41 anos de casados, temos 3 filhas, temos 3 genros que são também como filhos para nós, temos 2 netinhos e 2 netinhas, né? As 2 menininhas da filha do meio e os 2 menininhos da filha mais velha, e a filha mais nova não tem filho ainda, né? Então, irmãos, hoje nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, amém? É por amor que nós estamos aqui. E quando a gente vem à igreja, não só no grupo de oração, mas em tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente não está fazendo agrado para Deus, amém? Nós não vimos aqui para agradar a Deus, porque Ele não precisa disso. Mas sabe por que a gente vem aqui? Porque nós precisamos dEle. Porque somente Ele é que pode nos preencher. Somente Ele que pode completar a nossa vida e nos fazer transbordar da graça que vem do céu. Hoje nós temos um tema para falar para vocês. Cuidai de vós mesmos e permaneçam fiéis. Vamos dizer juntos? Cuidai de vós mesmos e permaneçam fiéis. Então, como eu disse, você e eu estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E nós amamos e queremos segui-lo. Amém, gente? Queremos seguir o Senhor. É preciso que nós sigamos a Ele. E se nós queremos seguir, nós temos uma regra, né, que o próprio Senhor nos coloca. Se você quiser me seguir, todo aquele que quiser me seguir, faz o que, gente? Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando para nós tomarmos a cruz dele, mas tomarmos a nossa cruz. Quer dizer, todos nós temos cruz, sim ou não? Sim. Todos nós temos uma cruz. Tem até umas chargezinhas, tem umas historinhas, não é? Que a pessoa estava carregando a cruz, e a cruz estava pesada, e ela, aos poucos, ia serrando a cruz foi ficando mais leve, a cruz foi ficando menor, pequenininha, e quando chegou na hora que mais precisava, né, da cruz, o que aconteceu? Faltou pedaço da cruz para atravessar a dificuldade. Imagine um valão, né? E a pessoa
A cruz era do tamanho certinho. Vocês conhecem pinguela aqui? Alguém já morou na roça? Valentim, você lembra, né? Aquelas enchentes, né? Que levava as pinguelas embora. Depois o pessoal começou a amarrar, né? Com arame. Aí a enchente levava a pinguela, mas o pau ficava agarrado ali, né? Depois vinha e colocava de novo. Pois é. Então, quando deu na hora de atravessar, na hora de colocar a cruz, cadê que a cruz dava para atravessar? Não atravessou. Então, nós temos as cruzes, mas nós não carregamos a cruz sozinha. Jesus vai nos ajudar e nos fortalece. Eu não sei qual é a cruz de vocês. Eu sei que eu também tenho as minhas, não só uma, talvez mais cruzes. Mas a gente tem que prosseguir, caminhando, renunciando a nossa vontade de serrar a cruz, né? Renunciando a nossa vontade de encostar a cruz para lá e sairmos livres andando, né? Mas é preciso que a gente possa seguir o Senhor. Para segui-lo é preciso renunciar a nós mesmos, nossas vontades, para tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. Então a palavra de Deus nos fala: cuidai de vós mesmos e permaneçam fiéis, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, mesmo com as dúvidas, mesmo com os nossos medos, com tudo, com nossa falta de dinheiro, muitas vezes, mas cuidemos de nós mesmos. Vamos pegar a palavra de Deus em Marcos 13. Marcos 13, abra aí. Abra a sua Bíblia. Quem não trouxe a sua Bíblia, vai trazer na semana que vem. Quem não trouxe, anota para poder pegar essa palavra em casa e rezar com ela. E quem está com a Bíblia aqui, leva marcado para ler de novo em casa. Então, a passagem que foi nos dada para nós falarmos é Marcos 13, de 5 a 13. Mas nós vamos pegar desde o versículo 1, para nós não ficarmos fora do contexto desta palavra. Todo mundo achou, gente? A Bíblia Ave Maria é página 1339, 1339. Nossa, agora está passando depressa, hein? Amém? Glória a Deus. Então vamos pegar lá no versículo 1. O título diz assim: profecia da destruição do templo. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que construções! Exclamou, né? Jesus replicou-lhe: vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: dize-nos quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso vai realizar? Se vai realizar? Aí, agora entrando no versículo 5, Jesus pôs-se então a dizer-lhes: cuidai que ninguém vos engane. Como que está escrito? Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e seduzindo a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim.
levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, repita, cuidai de vós mesmos. Sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Repita, mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos insurgirão contra os pais, e dar-lhes-ão a morte. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Repita, mas o que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra que nós ouvimos, então, ela está no contexto, da destruição do templo, desta profecia, que já vinha sendo dita desde os profetas. E nós vimos aqui então que Jesus, saindo do templo, aquela edificação linda, maravilhosa, saindo dali, então os discípulos estavam assim abestados, encantados com a beleza daquele templo, daquela construção. Nós podemos até mesmo imaginar aquela obra bonita, toda revestida de pedras, revestida de ouro, talvez, não sei, de pedras bonitas, coloridas. E eles aí então falaram para ele: mestre, olha que pedras e que construção. E Jesus disse para eles o quê? Que não ficará pedra sobre pedra. Jesus disse: não seriam deixadas pedra sobre pedra, e que tudo seria demolido. Então Jesus está alertando a eles para que eles se cuidem e fiquem atentos, que não se deixem enganar pelas coisas do mundo, pelas pessoas que tentam nos levar por caminhos tortos, mesmo que com toda a beleza que possa aparentar aquele caminho que não leva a Deus, que nós não nos deixemos seduzir, assim como eles. Não fiquem presos às pedras, não fiquem presos à beleza, ao externo, mas cuidem de vós mesmos e não deixem se enganar. Muitos tentarão te seduzir. E aí ele falou, e eles perguntando: quando é, Senhor, que esse templo vai ser demolido? Aí Jesus disse para eles: quando começar
rumores de guerra, guerra acontecendo, brigas, um monte de coisa, né, que ele foi falando aí. Ainda não será o fim, aí será o início das dores. Quer dizer, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de dores, e nós não podemos ficar esperando que chegue o grande dia de nós atravessarmos, né, para o lado de lá, o lado do céu. Não podemos ficar aqui esperando de braços cruzados. É tudo assim mesmo. É Deus que quer assim. Eu tô velho. Eu tô com dor no joelho. Eu tô com dor no pescoço. Tenho isso tudo, tá? Então, é mais fácil falar onde não tem dor do que onde tem. Mas se a gente ficar assim, né, vai chegar o dia, nós vamos ser levados e nós não cuidamos de nós mesmos. Eu não estou dizendo cuidar da parte médica, física, não, mas cuidar do nosso interior. Porque olhar para o templo é bonito, mas o que tem dentro do templo? Tem a presença de Deus. O mais bonito de tudo, muitas vezes nós queremos construir as igrejas bonitas, né? Agora tem arquitetos que fazem isso tudo combinando, porta tem que ser de madeira e altar tem que ser de madeira por causa da cruz de Cristo. Tudo isso é importante. Aí faz aquela coisa bonita e não tem gente para ir na igreja, não é? Então, o importante, gente, é nós olharmos para nós mesmos, olhar para dentro de nós e descobrirmos a riqueza de Deus que está dentro de nós, para que nós sejamos testemunhas do Senhor e que o mundo possa acreditar que tem um Deus vivo no nosso meio e que vale a pena, e só vale a pena seguir a esse Deus, servir esse Deus, porque as coisas do mundo são passageiras. Os templos, as pedras, os enfeites, os ornamentos, esses são passageiros, esses não vão sair daqui da terra no dia da glória, eles vão permanecer aqui. Mas você e eu, que somos filhos de Deus, que recebemos o Espírito Santo, nós vamos transcender, vamos sair daqui e vamos morar no céu junto com o nosso Deus. E não é morar para poder fazer mudança todo ano, ou quando nós mudarmos de emprego, mudar de cidade. Não, nós não teremos emprego, nós teremos uma só cidade, que é a cidade eterna, a Jerusalém celeste, a cidade da paz, e é lá que nós queremos morar. E esse cuidar de nós, ele vai passar por toda uma preparação que nós temos que começar. Os dias já são maus hoje, já são difíceis, e nós não podemos esperar, quando eu tiver 70, 80 anos, aí eu vou poder servir mais a igreja, eu vou poder ter mais tempo para rezar o texto, eu vou ter tempo para poder assistir televisão, assistir Canção Nova, assistir Frei Gilson, assistir Padre Marcelo, assistir Padre Mário Sartori e tal. Vou ter tempo para tudo isso, Padre Zé Augusto. Tudo isso nós vamos ter tempo, se Deus quiser, se a gente chegar até lá. Mas nós temos que começar agora. Amém? Temos que começar agora. Como começar agora? Deixar um pouco de comodismo, né? Hoje está frio, eu não vou na igreja. Aí passou o frio, nossa, que calor, ninguém aguenta lá naquela igreja. Eles ligam o ventilador, que é ventilador barulhento lá, que ninguém escuta nada. Então eu não vou. Aí você vai botando um monte de desculpa, não é assim, gente? É ou não é? Então, nós temos que buscar o Senhor e deixar o nosso coração se unir ao coração de Deus, para que nós sejamos felizes. Participar do grupo de oração sempre, não uma vez ou outra. O grupo de oração, a igreja, a missa, não é supermercado, não é farmácia. As pessoas falam assim, hoje eu tô assim, né? Estou com a depressão, os pensamentos ruins, vou no grupo de oração. Acho que eu preciso de ir na missa hoje, porque eu estou meio assim, saí de lá leve, né? Tá, agora
sai leve, vou voar. Voei para longe, né, das coisas de Deus. Então, é sempre, porque nós precisamos do Senhor sempre. E o Senhor fala para nós também, quando a gente reza o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso da vida inteira, não é? Todo dia nós precisamos do pão da palavra, precisamos do pão da Eucaristia, precisamos do pão da presença de Deus. Nos preparar, gente, participar mesmo, nos colocar à disposição. Nós estamos no mês das vocações ainda, colocar a nossa vocação a serviço, confessar os nossos pecados. Confessar, isso existe ainda? Existe. A gente talvez, tem vezes que encontra pessoas e fala assim, acho que deve ter uns 15 anos que eu não confesso, mas não sei o que falta não. Mas aí está todo machucadinha, né? Dodóizinho no coração, dodóizinho na mente, com raiva do outro, e assim por diante. Vai, gente, confessar faz parte dessa nossa preparação, faz parte do cuidado que nós temos que fazer, temos que ter. Cuidai de vós mesmos. E muitas vezes as pessoas, a gente chama para vir para a igreja, a pessoa está quase convencida, aí vem outro e chama para ir para outro lugar. Aí a pessoa vai para lá porque é mais fácil, mais alegre, né? Parece, tá? Sim. E a gente tem que ficar atento a isso, cuidar. Aí a pessoa fica, você é igrejeiro, você não sai da igreja, você é coroinha, você é sacristão, você é padre, não sei o quê. E a gente vai arrefecendo muitas vezes. A gente muitas vezes também não tem coragem de testemunhar aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, porque nós ficamos com vergonha das outras pessoas. Não é? Ficamos com vergonha de falar que nós rezamos, ficamos com vergonha de falar que nós vamos à missa todo domingo, ficamos com vergonha de falar que nós fomos confessar. Amém, gente? E a gente precisa sempre, uma coisa que talvez passa quase desapercebida na palavra, que fala assim, olha, quando vos levarem para vos entregar, para caluniar vocês, né? Quando vos levarem, não premediteis no que haveis de dizer. Não fica aí tramando, ensaiando o que vai dizer. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. E aqui, irmãos, o Espírito Santo. Aquilo que nós cantávamos no começo, sopra Espírito Santo. Esse sopro de Deus, que Deus soprou nas nossas narinas, que Jesus soprou em nós no dia da sua ressurreição. Esse sopro que é a vida de Deus, que habita, que mora dentro de nós. Nós não somos criaturas apenas, nós somos filhos de Deus. Temos o Espírito de Deus dentro de nós, temos Deus vivendo dentro de nós, e é preciso que a gente reconheça isso, e todos os dias nós peçamos, vinde Espírito Santo. Desde o nosso amanhecer, nosso abrir os olhos, nosso despertar, vem Espírito Santo, vem me conduzir nesse dia, vem ser a minha coragem, vem ser a minha sabedoria, vem ser a minha ciência, a minha fortaleza, vem Espírito Santo. E assim nós poderemos então, como diz a palavra, perseverar, e quem for
fim, até na hora de atravessar o vale, será salvo. Aquele que levar a sua cruz inteira, até na hora de atravessar o vale, vai atravessar. Aquele que não levar, não vai conseguir atravessar. Aquele que prefere andar nas mordomias da vida, aquele que prefere andar nas da vida, esse não vai conseguir atravessar o vale. Amém, pessoal? Então, para que nós possamos levar para lembrar, se você não quiser lembrar mais nada, mas lembra somente disso. Jesus nunca prometeu facilidade a ninguém, amém? A gente vê por aí muitos que falam, né? Depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou, comprei carro, comprei casa, comprei isso, comprei aquilo, nada. Isso não é Jesus. Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém, mas Ele prometeu uma coisa, Ele prometeu estar conosco até o fim. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. As coisas passarão, mas a palavra de Jesus não passará. Tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, está aqui na Bíblia e nós carregamos debaixo do braço e no coração, porque nós acreditamos. Amém? Então, aquilo que era pecado no passado, continua sendo pecado hoje. Aquilo que era graça no passado, continua sendo graça hoje. Aquilo que era promessa no passado, continua sendo promessa hoje. Então, sejamos firmes na fé, busquemos o Espírito Santo, pois com Ele nós resistiremos até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Dá tempo nós rezarmos um pouquinho? Pouquinho. Vamos ficar em pé então? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, abra suas mãos. Você vai falando para o Senhor agora: Senhor, eu quero mergulhar nas profundezas do Teu Espírito. Eu quero mergulhar, Senhor, na profundeza da vida espiritual. Quero mergulhar, Senhor, nas profundezas da espiritualidade. Não quero, Senhor, viver na superfície, Senhor, numa religião que não busca nada, numa religião vazia. Não! Eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito. Eu quero descobrir as riquezas, quero descobrir a presença, quero descobrir os presentes do Senhor para a minha vida.
Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, a minha mente, possa lavar os meus pensamentos, possa aliviar, Senhor, os maus pensamentos, tirar de mim, curar também, Senhor, os meus traumas que trago, Senhor, na mente. Vem, Senhor, cura também, Senhor, o meu coração. Dai-me, Senhor, amar mais, viver mais em Ti e para Ti. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim nessa hora. Vem sobre mim, que eu seja, Senhor, um embaixador, um portador da Tua presença aonde quer que eu esteja. Que a Tua presença se faça manifestar, Senhor. Que possa transformar vidas e levá-las para Ti, Senhor. Toca também, Senhor, no meu corpo. Cura, Senhor, as minhas dores, minhas feridas, para que eu possa, Senhor, prosseguir, caminhando contigo, levando a minha cruz, mas certo de que estás comigo, Senhor. Vem, Senhor, e cura-me, liberta-me, Senhor, dá-me força, dá-me coragem, dá-me, Senhor, resistência contra o perigo, contra o mal, para que eu possa viver na Tua graça. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos ao final, mas ainda nós temos que levar as nossas mãos sobre esses pedidos que estão nessa caixinha, e nessa daqui que já foi recebida tantas graças, tantas bênçãos. Nós entregamos, Senhor Jesus, nessa noite, esses pedidos que estão dentro dessa caixinha. Faça a Tua vontade, Senhor, para que possa acontecer as curas, os milagres, a transformação, Senhor Jesus, sim, verdade, na sim, vida dessas pessoas. Nós entregamos, Senhor Jesus, nessa noite. E também louvamos e agradecemos por esses que receberam as graças